Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho chamado de Os Discípulos de Emaús, que acabamos de escutar e que lemos na tarde do domingo de Páscoa, nos conta o episódio de dois discípulos desiludidos que saíam muito cedo de Jerusalém e que chegaram no fim da tarde na sua aldeia Emaús, que não estava tão longe assim, a ponto de demandar todo um dia de peregrinação. Na verdade, eles iam lentamente, porque desencorajados, porque envergonhados, não queriam talvez confrontar ou ser confrontados pelos seus conterrâneos. Enquanto eles vão conversando, Jesus se junta a eles. Eles não o reconhecem, não apenas porque o Senhor tem uma aparência diferente pela Páscoa, todos os sinais do tempo, as linhas de expressão, tudo isso desapareceu, mas também porque estavam de tal modo deprimidos que não conseguiam ver objetivamente. Tinham um olhar turvo pela tristeza. O Senhor se interessa sobre o que estão falando, eles contam as notícias de 3 dias atrás. Eles estão presos 3 dias atrás. Já era amanhecido o domingo da ressurreição, mas eles ainda estavam amarrados ao jornal de 3 dias atrás. Não conseguiam fazer a passagem. Então Jesus lhes diz: como sois sem inteligência. A palavra aqui é afrósinos. É uma palavra muito difícil de traduzir, mas pode-se entender assim: sem inteligência. Como vocês são estúpidos e lentos e retardados, na verdade seria talvez a melhor tradução, para crer em tudo que os profetas falaram. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. É impressionante esse versículo. Em primeiro lugar, porque a palavra grega que está aqui por explicava é a palavra diermeneugas, de onde vem a palavra hermenêutica. Aristóteles tem um livro chamado Peri-Hermeneias, sobre a interpretação. E a hermenêutica, dentre as ciências sagradas, é a parte dos estudos bíblicos que se dedica à interpretação e até à atualização desses textos para nós. Jesus faz uma hermenêutica aqui, uma interpretação. Ele toma as Escrituras e comenta as Escrituras. E as comenta num sentido que depois vai se tornar muito popular na igreja, que é o sentido alegórico. A palavra alegoria vem de 2 palavras gregas, alegoré, que significa falar aos outros. Então, alegoria, o que é? É quando eu vou a um texto e naquele texto eu encontro outros sentidos. Eu vejo para aquele texto sentidos
diferentes do sentido literal. O que Jesus faz aqui é tomar as Escrituras e interpretar as passagens que diziam respeito a ele, ou seja, alegoricamente. É a leitura que depois os padres da igreja vão fazer de maneira quase que obcecada. Ler Jesus em Gênesis 1, versículo 1, em Gênesis 1, versículo 2, versículo 3, e assim por diante. Fazer a interpretação alegórica do Velho Testamento, que é propriamente a leitura cristã. Então eles chegam até a cidade de Emaús. O Senhor faz menção de ir adiante. Eles pedem para que ele fique. E o texto diz que ao partir o pão, enquanto Jesus partiu o pão, eles o reconheceram. É outra palavra grega muito interessante. É a palavra epignoseos. Gnose significa conhecimento em grego. E epignosios é o supraconhecimento. Aqui se traduz com eles o reconheceram, mas é algo mais forte do que isso. É como se o texto dissesse que eles estavam assim entorpecidos e eles viram o que já estava com eles. Eles conseguiram contemplar. Eles entenderam que era Jesus. É mais ou menos como se a luz estivesse apagada, de repente a luz se acendesse e desaparecesse tudo aquilo. É como se você estivesse numa miragem e de repente a luz se acende e a miragem desaparece. Então eles dizem, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras. Ou seja, Jesus não se impõe, ele não chega dizendo assim, vejam, eu ressuscitei, está aqui a prova, vejam minhas mãos. Ele não faz isso. Ele parte das Escrituras. Ou seja, o que São Lucas está querendo dizer para a sua comunidade é que nós temos que reconhecer o Senhor nas Escrituras, na interpretação das Escrituras, não apenas na sua leitura, no ensino das Escrituras. E quando o nosso coração começa a arder, quando a palavra começa a queimar em nós, então, sem ver, nós estamos vendo o Senhor. Quando nós o contemplamos, nós entramos nessa visão que não vê, chamada fé. Mas o mais interessante é que o texto termina dizendo, naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, etc. Eles se levantaram. A palavra levantar, aqui, é a palavra anesti, que é a mesma palavra para a ressurreição. Em grego, a palavra ressurreição é a palavra levantar-se. Eles se levantaram, ou seja, eles ressuscitaram. A Páscoa do Senhor produziu uma Páscoa neles. E aqueles homens que passaram o dia inteiro andando até Emaús, voltam num instante para Jerusalém e encontram a igreja reunida. Os 11. O Senhor apareceu a Simão, que é o chefe dos 11. É interessante que na primeira leitura nós lemos a cura de um homem paralítico. E o texto diz que ele pediu esmolas. Então Pedro lhe falou, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou.
mais uma vez, uma Páscoa, uma ressurreição. Este homem se levantou. Queridos irmãos, quando a palavra entra em nosso coração, quando a pregação da palavra faz o nosso coração queimar de amor, a graça divina começa a sensibilizar o nosso interior. Então nós começamos a perceber a presença de Deus, a ação de Deus em nós. Quando nós, pela pregação da palavra e pela partilha do pão, ou seja, pela Eucaristia, experimentamos que o Senhor vive, Ele nos levanta. Nós descobrimos o seu poder salvador. Em outras palavras, Ele se levantou da sepultura para nos levantar na nossa vida. Ele se levantou dentre os mortos para que nós possamos nos levantar entre os vivos. E de fato, como dizemos no Salmo responsorial, dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. A Páscoa nos convida a presenciar os grandes feitos de Cristo que, ainda que nós não o reconheçamos no primeiro momento, está caminhando conosco na caminhada da sua igreja, está falando conosco pela sua palavra viva, está compartilhando conosco a sua vida cada vez que nós comungamos. E se nós cremos, os seus grandes feitos começam a se manifestar entre nós. Que nós possamos não apenas reconhecer Cristo, mas que tenhamos a coragem de voltar a Jerusalém, isto é, que nós voltemos ao fundamento da nossa fé, Jesus Cristo morto e ressuscitado, e isso fará com que a nossa vida seja envolvida pelo poder de Deus, pela graça do Espírito Santo.